Fala, velho. Windows aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Então, a gente se depara com mais uma bizarrice da mídia brasileira. E nada melhor que uma bizarrice feita por um cara office boy do PCdoB, né? Opa, do PCdoB não, do PSDB. Desculpa a falha aí, é que as coisas são relativamente próximas. Que o nosso amigo Reinaldo de Azevedo, um dos caras com desonestidade intelectual mais cara de pau impossível. Vamos ver qual é a canalice do dia. Ó, Conselho de Ética faz muito bem em instaurar um processo contra Bolsonaro. Chegou a hora deste senhor saber que o Estado de Direito e a civilidade repudiam a apologia ao crime, ainda que feita sobre o manto da imunidade parlamentar, que não existe para proteger o crime. Ok, beleza. Primeiro eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. É óbvio para todo mundo que o Reinaldo de Azevedo está trabalhando contra uma possível candidatura do Bolsonaro em 2018. Eu duvido, digo para vocês, eu duvido que ele pense assim como ele está falando aqui. Porque isso aqui está em desacordo com tudo que o cara escreveu todos esses anos. Vamos ver aqui, ó. É evidente que a imunidade parlamentar não é um valor absoluto, seja na esfera criminal, seja na política. O Conselho de Ética instaurou, nesta terça-feira, um processo contra o Jair Bolsonaro, por quebra de decoro parlamentar, acusado de fazer apologia ao crime, porque, ao proferir seu voto em favor, a proferir o seu voto em favor do envio da denúncia contra Dilma Rousseff para o Senado. Ele fez exaltando a memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça como torturador. Então é o seguinte, ó. O Ustra não foi reconhecido pela justiça como torturador. Ele foi feito um processo contra ele em primeira instância e depois caiu o processo. Tanto que a pessoa que fez as primeiras... Foi uma série de denúncias, né, depois da ditadura contra ele, mas a pessoa, não me lembro o nome dela agora, que era aqui do Rio Grande do Sul, uma petista que até virou vereadora depois ela foi pega na mentira e desmentiu que realmente não foi torturada pelo Ustra, e no final o caso ficou em aberto. Ele também tem a questão da anistia, né? Mas o caso dele ficou em aberto, então não tá certo que o cara... Não tá provado juridicamente, não tem provas materiais que o cara é torturador. Só que o status quo das pessoas umas repetindo para as outras, propaganda... É sempre interessante para a esquerda ter os torturadores apontados, porque daí eles podem ter as vítimas, eles são as vítimas, então eles capitalizam com isso. E o Ustra era a bola da vez. O Ustra... mesmo com as acusações falsas, que a gente sabe que tem muita denúncia fabricada, a maioria das denúncias de desaparecimento, várias pessoas que tinham como desaparecidas estão vivas aí, comprovadamente, na época da ditadura. Então eu não estou defendendo o Ustra, porque eu também achava que o Ustra era torturador. Só que eu achava porque todo mundo achava. Eu não sabia, não tinha prova, e hoje eu vejo que não existe prova, e ele também não foi condenado. Então, então eu posso dizer que qualquer um é ladrão, bandido. O cara não foi condenado ainda, não foi julgado. Mas só porque alguém acusou, deu. 3 pessoas acusaram, deu. O cara é bandido. Mas o nosso amigo Reinaldo Azevedo, ele faz que não sabe, faz que não vê, para poder forjar um caso contra o Bolsonaro. Porque é o seguinte, gente, o Reinaldo, todo mundo sabe que ele trabalha, ele, a Veja, eles trabalham pelo PSDB, pro PSDB em 2018. E o Bolsonaro, cara, é um alienígena no esquema político, que atrapalha total os planos tanto do PSDB quanto da esquerda, tanto da esquerda fabiana quanto da esquerda mais radical. Então, os caras sabem que ele é um puta risco e ele é capaz de realmente levar as eleições. E mesmo que ele não leve as eleições, os primeiros votos que ele destrói,
as primeiras candidaturas que ele destrói as candidaturas mais ao centro-esquerda. Que essas pessoas, as pessoas conservadoras que, por exemplo, votariam facilmente por falta de opção num cara do PSDB, não deixariam de votar no Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse chance no primeiro turno, não votariam e fariam campanha de graça. Então, por exemplo, é muito mais fácil um Bolsonaro tirar votos de um cara do PSDB e ir pro segundo turno do que tirar voto da Marina ou do Ciro Gomes, por exemplo. Então, os caras já prevendo que isso vai dar merda, os caras estão fazendo uma campanha de destruição da reputação do Bolsonaro, assassinato de reputação, e também fazendo todo um alarde para que o Bolsonaro seja caçado. E o Reinaldo Azevedo, ele pateticamente serve como instrumento desse assassinato de reputações. Ele serve como uma arma desse assassinato de reputações. Ele está fazendo aqui o papel, por exemplo, que um blogueiro que era pago pelo governo do PT fazia. O PT escolheu um alvo e aí 20 blogs pagos pelo governo ali com anúncio da Caixa Federal, com anúncio do Banco do Brasil, do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras, sei lá o que, faziam. Os caras escolhiam, a vítima agora é o fulaninho de tal da oposição que vai nos fuder, o Cunha. Aí os caras faziam matéria contra o Cunha, mentiam contra o Cunha, compravam qualquer hipótese absurda contra o Cunha, e o Reinaldo Azevedo está fazendo a mesmíssima coisa. É só a gente lembrar também que em 2014, quando o Bolsonaro estava tentando ser candidato pelo PP, todo mundo da Veja, todo mundo que estava na Veja, até o Rodrigo Constantino, que foi demitido da Veja e hoje fala de forma diferente, todo mundo atacou o Bolsonaro, como se o Bolsonaro não tivesse direito de se candidatar. Falava assim, não, o Bolsonaro é ridículo, o que ele pensa, olha as besteiras que ele fala, como ele vai ser candidato. Mas eles não falavam a mesma coisa da Marina, por exemplo. Não falavam a mesma coisa da Dilma. Não tinha matérias assim, como a Dilma ousa se candidatar à presidência, o que elas estão pensando? Não. Eles aceitavam ela como uma candidata que era para ser batida, que devia perder as eleições, mas era uma candidata digna. O Bolsonaro não, o Bolsonaro não era digno. Não. O que ele estava pensando que esse candidato, que absurdo é esse? Então os caras, quando eles viram que o Bolsonaro ia chegar e ia roubar os votinhos deles, automaticamente eles ligaram a maquinazinha de destruir reputações. O Lauro Jardim, por exemplo, ele foi um dos primeiros a falar, o Bolsonaro vai se candidatar. Aquela coluna ridícula dele que tem 5 linhas só. Que, o cara é pago para escrever 5 linhas, recortar uma notícia e botar ali na coluna dele. Pô, paga pra mim, eu faço isso melhor. Eu escrevo 10 linhas. Então o Lauro Jardim colocava assim: Bolsonaro quer ser candidato a presidente. O absurdo aconteceu, Bolsonaro vai ser candidato, hahaha, fazendo piadinha. Só que nos comentários da coluna dele tinha 15 mil comentários. Eu acho que nunca estourou tanto. Era só pessoas dizendo assim, eu trabalho de graça, é isso aí, é nosso presidente, Bolsonaro vai ser presidente, que bom, eu vou... Um monte de gente falando, eu trabalho de graça, eu trabalho de graça, eu trabalho de graça. Então, imagina um fato jornalístico de um cara, o cara é jornalista, o cara tem um blog, o cara escreve negócio, dá 15 mil comentários, e os 15 mil comentários falando contra o que ele está dizendo, aí ele faz uma segunda coluna falando mal de novo, como se ele não tivesse visto os comentários. Ignorando, fazendo de conta que não viu. Mesma coisa o Reinaldo Azevedo. Depois que ele começou essa campanha de destruição da reputação do Olavo de Carvalho, destruição da reputação, quando ele mudou da água pro vinho, logo que ele virou o outro lado da tesoura, ele começou a se integrar mais nesse negócio de trabalhar sob encomenda. Logo que ele começou isso, ele trancou os comentários do site. Então eles são moderados agora. Antes que tinha milhares de comentários, agora tem lá 100 comentários, 50 comentários. Tudo moderado, só elogios. Quer dizer, virou um Sakamoto. É isso aí. O Reinaldo Azevedo virou um Sakamoto. E vocês podem ver que como ele é desonesto intelectualmente, que ele quer caçar um Bolsonaro pelas coisas que o Bolsonaro fala. Mesmo, não é crime, obviamente. Falar e elogiar uma pessoa não é crime. Não importa o que ela fez. Vamos supor, eu não acho, mas vamos supor que seja uma coisa que pega mal, que seja de mau gosto, não importa.
Ele tá lá representando uma parte da população, você é uma parte que concorda com isso. E aí? É de mau gosto ou não? Tem que caçar o cara? Quer dizer que os caras que roubaram não precisam ser caçados, mas os caras que falaram uma coisinha que desagradou o establishment tem que ser caçados. Então, assim, no mesmo dia que ele quer tá aqui assassinando a reputação do Bolsonaro e quer caçar o Bolsonaro, ele, vamos ver aqui, ó, ele faz um elogio ao Toffoli porque o Toffoli soltou o Bernardo. Então veja aqui, ó, mais um espinho para o Toffoli, decidir se anula a ação na casa de Bernardo. O que a lei diz? O juiz diz que não tinha ciência de que o apartamento que morava o ex-ministro também era da senadora Glaze, que tem foro especial por prerrogativa de função. E olha só, eu não queria estar na pele do Dias Toffoli, do Supremo, que tem tido e já escrevi aqui e reitero um comportamento impecável nos eventos chamado Petrolão. Se o voto contra a interferência do tribunal nas decisões da Câmara e na tramitação em denúncia da Dilma foi exemplar, e porque eu não queria estar na pele dele. O homem já apanhou pra chuchu porque mandou soltar Paulo Bernardo. Então, assim, o que acontece aqui? Tem dois absurdos em 2 parágrafos aqui. 2 parágrafos, 2 absurdos. Primeiro, ele tá falando que o Dias Toffoli, ele é um cara que ele tem que elogiar os votos dele porque são votos que não interferem no outro poder na Câmara. Só que o Dias Toffoli foi um dos que aceitou uma denúncia contra o Bolsonaro que interfere, sim, nas funções e prerrogativas da Câmara. Caçar deputados é prerrogativa da Câmara, não é do STF. O STF devia falar assim, não, isso aqui tem que ir pro Conselho de Ética esse negócio do estupro tem que ir pro Conselho de Ética da Câmara, tá protegido por imunidade parlamentar e vocês se virem lá, pronto. Não, ele aceitou o caso, então ele já começou fazendo uma interferência. Então, aqui na mesma semana que o Dias Toffoli faz uma interferência, na Câmara ele diz aqui, ó, seu voto contra a interferência do tribunal nas decisões da Câmara. Aí ele está se referindo ao voto que aconteceu ano passado, que foi aquela questão do impeachment, que o STF fez de conta que não viu a Constituição e ele mudou as regras do impeachment nos 48 do segundo tempo para ajudar a Dilma a escapar do negócio, para a Dilma não sair logo que saísse a votação na Câmara, para atrasar o processo. A Dilma era para ter saído em 2015 e aí eles, o tribunal fazendo de conta que não viu, enrolou o processo até agora e nos deixou mais fudido no país, a economia se arrastou mais, a gente tá mais... Coisa, a mulher ainda nem saiu. Por quê? Porque eles interferiram. Só que 2 ministros, foi o Fachin e o Dias Toffoli, que são notoriamente petistas, que o Dias Toffoli que nem passou, tentou 3 vezes, se eu não me engano, concurso para juiz e rodou nas 3 vezes, não passou, foi chamado pro Lula para realmente ir lá e trabalhar pro PT, e o Fachin, eles fizeram um voto contrário, e todos os outros fizeram um voto a favor, menos o ministro aquele que foi indicado pela PSDB, o único que não foi indicado pelo PT. Só que é óbvio, cara, qualquer idiota viu que aquilo foi uma combinação. Os caras, eles fazem rodízio, eles combinam antes os votos. Então eles falam assim, olha, eu e o Fachin, a gente tá se queimando, tá só votando a favor do governo. Vamos fazer o seguinte, vocês votam, a gente vota contra. Então foi uma coisa notoriamente combinada, todo o Brasil percebeu como só o Reinaldo Azevedo não. O Reinaldo Azevedo achou que um cara que votou sempre contra os interesses da população, sempre a favor do governo, mesmo que fosse contra a lei, ele de repente olhou um negócio e falou, não, mudou. Ele mudou só naquele momento. Tanto que agora aqui com o Bolsonaro, quando era pra fuder, pegar um opositor político, aí ele, de repente, ele volta a ser um cara que interfere lá e vota de desacordo com a lei. Então, o Reinaldo Azevedo, ele quer, para os inimigos dele, ele quer a lei, todo o peso da lei e mais. Pode inventar uma lei, pode deturpar as leis contra os meus inimigos, que é o Bolsonaro, que ele tá lá assassinando a reputação do Bolsonaro. Quando é
para salvar o Toffoli, aqui para elogiar o Toffoli, que fez o absurdo de soltar o Paulo Bernardo, que ele foi preso justamente porque é um cara poderoso. O cara foi ex-ministro casado com uma senadora, o cara pode tranquilamente fazer reuniões aí, interferir total no andamento da... Ele é um cara muito poderoso no andamento das investigações. Aí o Dias Toffoli vai lá e solta o cara. E aí o filho da puta do Reinaldo Azevedo bate palma pro Toffoli. Não, o Toffoli tá certo. E aí ele ainda fala assim, não, mas ele tá certo porque a senadora ela tem imunidade parlamentar, né? Que é justamente o que ele acusou lá o Bolsonaro. Diz que imunidade não é para cometer crimes. Ela é casada com um criminoso que usa a casa para combinar os seus crimes, para guardar provas, para ocultar provas, e aí a imunidade parlamentar vale. Quer dizer, num post a imunidade parlamentar vale, no post anterior a imunidade parlamentar não vale. Então esse cara é um filho da puta, um canalha, e tá mentindo, enganando a gente. É foda. Se você se informa pelo Reinaldo Azevedo, você está sendo enganado. Está sendo passado para trás, está sendo feito de otário. Então não leia esse cara. Eu notei que de janeiro para cá ele anda sumido. As posts dele diminuíram, comentários diminuíram. Ele só tem mais reverberação quando ele fala mal do Olavo de Carvalho ou quando ele fala mal do Bolsonaro. Aí mais pessoas vêm. Fora isso, ele está começando a se tornar irrelevante. Mesmo ele tendo um programa na rádio, mesmo tendo um programa na TV, ele está começando a se tornar irrelevante na... Ele está começando a se tornar irrelevante na internet. As pessoas estão percebendo das falcatruas e estão parando de ler o cara enchendo o saco. Porque quando tu lê uma coisa que é notoriamente canalha já no título, tu já não... Já é difícil ler, já é um sacrifício. Tu sabe que tu vai ler uma besteira, tu já se sente mal lendo o negócio. E é o que tá acontecendo com o Reinaldo Azevedo, esse filho da puta. Então é isso aí, gente. Cansei desse cara, desse Reinaldo Azevedo, mas vou continuar acompanhando. Porque eu sou obrigado a... Eu tô gravando vídeo, então sou obrigado a ver o que tá acontecendo na política. Vou continuar acompanhando as mentiras desse cara. É isso aí, grande abraço. Se inscreve na porra do canal. Comenta aí. Dá um curtir ou um descurtir. Vamos debater esse tema. Venoso desligando.